Olá, eu sou o Carlos Júnior e este é o Fotografia para Não Fotógrafos, um curso da Prefeitura de Betim através da Lei de Incentivo à Cultura. Esse é mais um encontro onde que nós vamos falar um pouco de composição fotográfica. Sim, composição fotográfica. Talvez você jamais pensou em usar este termo para uma foto que você tirava, porque agora você vai construir a sua foto. Nós vamos juntar todo o conhecimento adquirido até agora, nas outras 3 oportunidades que nós nos reunimos, para construir as imagens que tanto queríamos. Vamos utilizar tudo que conhecemos até agora, desde o nosso primeiro encontro, para podermos termos, né, a construção das imagens que tanto sonhamos. Nós vamos usar muitos exemplos hoje. E para fazer sentido o que nós vamos falar hoje, nós vamos começar com uma revisão. Mas não vai ser como as outras que nós só falamos. Nós vamos falar um pouquinho mais para ligar todo o nosso conhecimento. Bem, primeiro nós dissemos a responsabilidade do fotógrafo. Eu sempre uso essa palavra responsabilidade porque as pessoas tratam construir imagens como algo muito fútil, muito subjetivo, e exige uma responsabilidade, sim, né, em utilizar a imagem de tudo que está à sua volta para construir outras coisas. Né? Então, a partir da hora que você faz isso, você tem que pensar em toda a sua responsabilidade. E não só isso, a responsabilidade como fotógrafo, né, a sua postura de se fazer presente, como eu já havia dito, de conhecer o ambiente onde você está fotografando, de perceber as coisas acontecendo, né, de mudar a sua posição para fotografar, né, de conhecer vários ângulos e não ter dó, não ter medo. Antigamente a gente usava filme, então a gente ficava limitado a 24, 36, 12 poses. E quem queria fazer mais fotos tinha que ter vários filmes e correndo o risco de muitas vezes não aproveitá-los. Bem, hoje com a tecnologia digital você não precisa ter dó. Então exercite mesmo, pegue seu celular, coloque no modo profissional, no modo completo, aquele que vai te dar as opções para você fazer os ajustes que nós vamos falar até agora. Se você tem uma câmera DSLR, utilize tudo que ela te oferece, troque as lentes se for possível, utilize o que você tem e faça testes mesmo. Não se preocupe com as fotos que eventualmente ficarão diferentes do que você queria, ou vulgarmente falando, ruins, né? E o que não ficou legal, exclua, apague, não junte lixo não. Mantenha no seu portfólio somente aquelas fotos que você realmente gostou. Vai ser muito bom. Dando sequência, como nós já dissemos, lá na primeira aula, né, no nosso primeiro capítulo, tire foto de tudo que é importante para você. Não se acanhe com se é objeto animado, inanimado, se é produto, se é uma coisa de rotina, se é uma coisa do seu cotidiano. O grande problema de hoje em dia dos fotógrafos é que eles caem na rotina e param de perder aquele feeling, aquele contato, aquela visão do novo. Então sempre observa e coisas simples, fotografe, não se acanhe. Uma criança passando, um bebê, um cachorro, um inseto, uma flor, uma planta, nós vamos ter a oportunidade de ver durante os próximos encontros que nós teremos as imagens que nós fizemos. Inclusive, a partir dessa aula, eu vou deixar no link. Faça seu comentário, coloque a sua foto para a gente poder ver. Vamos fazer um grupo bacana, vamos continuar mantendo esse contato diretamente entre nós. Bacana? Também falamos na primeira aula sobre como construir essas imagens. Nessa aula, a primeira, tudo parecia um pouco subjetivo, porque a gente falava de enquadramento, a gente falava da situação, a gente falava da simplicidade, nós falávamos de tudo que envolvia, mas as coisas ainda não estavam bem explicadas. Né? E tudo que nós falamos, a gente vai rever hoje na forma de explicação de como que essas imagens foram construídas, né? Utilizando não só a sensibilidade, porque o fotógrafo, na sua essência, é um artista, ele constrói imagens como se fosse um pintor construindo um quadro, ok? Pintando um quadro. Mas a imagem que está na fotografia
Quem construiu foi o fotógrafo. Ele é que sabe o que está ali. Inclusive, existe uma máxima que fala que não existe pessoa que não é fotogênica. Existe pessoa mal dirigida. Ou seja, o fotógrafo que está vendo a imagem sabe se ela está assim, né? Se ela está encostada no outro, se o sorriso está torto, se o olho está fechado. Às vezes acontece de passar e o fotógrafo não perceber? Sim, mas o bom fotógrafo não faz uma única foto, faz várias e aproveita a melhor delas. Né? Muitas vezes, quando ele é bom, fica difícil até de escolher. Mas ele que vai perceber. Então, com toda a delicadeza do mundo, o fotógrafo vai falar: vamos fazer outra, em vez de falar: ficou ruim. Não. Ah, você não está bem. Não, de forma nenhuma. O fotógrafo sempre pede para fazer uma outra foto. Inclusive, mesmo que a primeira foto tenha ficado boa, a segunda pode ficar excelente, a terceira pode ficar ainda melhor. Então não há problema nenhum. Ok? Então, com toda delicadeza, peça para fazer outra. Vamos fazer mais imagens. Ah, mas a primeira não ficou boa? Não, não é isso. É porque a gente pode fazer melhor. Eu posso fazer melhor. E quando eu, falo eu, um fotógrafo, tá? O fotógrafo pode fazer melhor. Nunca a culpa é de quem está sendo fotografado. Ele não tem percepção do que você está vendo na câmera. Quem vê isso é o fotógrafo. Portanto, direção. Direção. Dirige as pessoas. Coordene as pessoas. Conte uma história bacana, né? Por isso que é importante você estar envolvido, inserido no meio onde que você está fazendo foto, para as pessoas não se sentirem acuadas, reprimidas, né, nervosas com a presença do fotógrafo. Esteja ali, né? Seja uma pessoa gentil, sociável, né? Se você não estiver bem, não tem problema, né? Mas não deixe o, o, o mal-estar, o seu mal-estar, entrar para suas fotos, porque muitas vezes é fazer fotografia que vai te trazer um bem-estar. Bacana? Aproveite os momentos que você não controla e tente prever o que está acontecendo para você fazer mais fotos. Temos uma coisa que eu não posso me esquecer. Não diga X. X provoca marcas de expressão. Sorrisos candentes amontoados. Deixe que as pessoas sorriam do jeito que elas quiserem. Sorrir de boca aberta, sorrir, né, só com os olhos, né? Mas deixe que a coisa flua. Se for o caso, né, faça algo com que todos se sintam bem, se sintam confortáveis. Peça para conversarem alguns minutos antes de fazer a foto. E na hora de fazer a foto, só fala: olha para mim, todo mundo olhou, você faz a sua foto. Ok? Por favor, levanta a mãozinha quando as pessoas olharem, você faz uma. Ou às vezes 10, 15 fotos. Ok? Procure o máximo de naturalidade. Contei um pouco da história da fotografia. No primeiro, onde nós falamos das primeiras câmeras e começamos a mostrar por que a câmera, né, na realidade é uma câmera escura. Né? Contamos das primeiras formas de revelação de filme, contamos um pouco do que foi o início do cinema, que eram fotos em sequência, né? Na realidade 24 fotos em sequência, que hoje são 30, que é a sequência de cinema, ok? Falamos um pouco das tecnologias, do que virá, né? Inclusive eu deixei de fazer um comentário bem bacana de uma foto que fizeram de um buraco negro, que é uma máxima, né? O buraco negro absorve até a luz, nem a luz passa por ele. Né? Na realidade, é uma foto da sombra do buraco negro, que foi utilizado um conjunto de satélites e assim, uma união global para fazer uma fotografia. Olha que coisa de maluco. Então, fotografia sempre vai estar na nossa vida. E a tecnologia de hoje em dia vai nos permitir ir além, sempre além, e teremos aí. Fotógrafo não vai acabar o profissional. Na realidade, vamos aumentar os profissionais e vamos ser aí milhares aí em pouco tempo. Bem, tenha sempre com você a sua câmera. Tenha sempre com você a expectativa de uma boa foto. Né? Seja ela de algo inusitado, que para uns pode ser uma situação ruim, um acidente, uma tragédia, alguma coisa, querendo ou não, faz parte da fotografia. Ou de uma situação maravilhosa, né? Um momento de felicidade. Né? Se você vai num lugar onde as pessoas têm a tendência de estarem felizes, por favor, né? De estarem, né? De estar felizes, por favor, leve sua câmera, que seja um celular. Hoje em dia, nós já falamos, o celular faz excelentes fotos. Esteja preparado, faça algumas fotos sem compromisso e prepare-se para poder fazer as fotos da sua vida. Ok? Preste atenção na sua composição, que é o assunto dessa aula de hoje.
Tá? Relembrando o que nós falamos lá na primeira aula. Composição nada mais é do que você pensar na sua cena, você mudar o seu foco, você mudar a sua posição de fotografar em busca da melhor imagem. Veja essa imagem. Nós temos um campo e a mulher fazendo pose. Nós temos um problema. O campo está maravilhoso, mas ela está escura e ela está pequena na foto. Agora, a gente consegue perceber que o mesmo campo, a mesma mulher, com pequenos ajustes na câmera e uma mudança de posição, eu já consegui uma foto de nível profissional. E essa? Alguém servindo vinho. Coisa mais comum. Nós mostramos no primeiro episódio uma pessoa fazendo uma foto com o celular de uma outra tomando café. Nada mais belo do que um momento do cotidiano. Perceba as nuances de uma foto onde que ninguém viu. Olha essa imagem deste lado. Pensando melhor, olha a imagem no plano todo. Respondam entre vocês. Para onde o fotógrafo estava olhando? Exatamente, ele estava olhando para o chão. E a foto não foi do movimento, que seria uma coisa comum, mas do reflexo da água no asfalto, que tornou a foto única e espetacular. Eu, particularmente, eu gosto demais desse perfil de foto. Bem, falando um pouquinho da câmera, que foi o que nós falamos na aula 2, nós falamos de distância focal, que é um dos fatores que provoca a mudança de foco na câmera. Né? E a mudança dessa distância focal dentro da objetiva também vai aproximar as coisas, né? Fazendo uma ampliação através das lentes da imagem que está sendo registrada pelo filme ou pelo sensor. Esse aumento da imagem é o que muitos conhecem, né? Diretamente como zoom. Né? Muitos falam zoom de tanto X. Isso nada mais é do que o quanto que essa lente vai ampliar a imagem que está sendo gravada nesse sensor. Bem, a distância focal ela vai provocar uma mudança do ângulo, né? Se a gente ver aqui, se eu tenho uma luz entrando nesse sentido, eu tenho um ângulo maior. Se eu tenho uma luz entrando nesse sentido, eu tenho um ângulo menor. Ou seja, essa mudança de ângulo vai provocar uma mudança no meu plano focal, ok? E consequentemente eu vou ter menos luz entrando em função da distância focal. Nós mostramos a construção de uma lente e como que essa distância focal muda dentro da lente. Nós falamos um pouquinho da abertura, que é o controle da quantidade de luz que vai passar através do ponto, né, do meio ali, o ponto central ali da distância focal. Ok? Então é onde que a luz se cruza e é a posição onde que a câmera vai permitir mais ou menos entrada de luz. Isso vai interferir também na minha profundidade de campo, que é o ponto onde que eu tenho foco, e vai interferir na quantidade de luz que entra na câmera. Ok? Então, já temos aqui dois pontos que vão mudar profundidade de campo e quantidade de luz que entra na câmera. Ok? Bem, falamos do autofocus, que é exatamente o controle eletrônico, né, ou às vezes até manual, das câmeras, onde que você vai controlar exatamente onde está o foco da sua imagem. É importantíssimo perceber isso nas câmeras, seja automático ou manual, para nós podermos colocar dentro daquela distância focal, que pode ser grande ou pequena, exatamente o que queremos focar. E nesse episódio nós também vamos ver como fazer para perceber onde colocar o foco, para ter uma leitura agradável da nossa foto. Nós falamos um pouco do estabilizador, que em alguns modelos pode estar dentro da câmera, em outros pode estar na própria lente. Mas o fato é que boa parte das câmeras modernas tem esse estabilizador para impedir uma trepidação numa situação de fotografia normal. Quando eu falo normal, uma situação onde você fotografa pessoas, onde você tem uma velocidade de aproximadamente 60 por 1. Falando da velocidade, né, do obturador e dos pontos, nós falamos um pouco do objetivo do f-stop e do ponto, né, que nada mais é, em câmeras fotográficas, a metade do posterior e o dobro do anterior, né, onde meio ponto seria exatamente a metade da metade.
quando eu falo de metade, o dobro parece confuso, mas é só eu pensar que eu tenho um ponto de referência e o próximo ajuste, o próximo ponto de ajuste da câmera vai ser o dobro. Né? Isso vale para o ISO, isso vale para a velocidade do obturador, isso vale para a abertura do diafragma, ok? Isso, vários pontos, né, onde que eu tenho medições na câmera são usados a referência de medida um ponto, ou f-stop, ok? Nós tratamos como que as relações entre a velocidade do obturador e a abertura da lente, o f-stop, vão interferir na profundidade de campo, ou seja, na posição onde eu vou ter o foco da câmera. E o que vai ficar desfocado nesse conjunto. Nós observamos que eu posso manter a minha posição e mudar o fechamento da lente. Eu posso manter a minha posição e mudar a distância focal. Eu posso simplesmente mudar a minha posição com relação a quem eu estou fotografando e eu vou conseguir ter pequenas alterações suficientes para mudar totalmente a minha foto. Nos exercícios que vocês fizeram, eu espero que vocês tenham percebido isso. Se não, voltem, vejam um pouco mais o vídeo, leiam a apostila e façam o exercício. É fundamental para você conseguir fazer boas fotos, entender essa profundidade de campo e o ponto focal. Nós vimos como funciona um obturador, né? Inclusive percebemos numa câmera como que mecanicamente ele funciona. É muito parecido, praticamente igual nas câmeras digitais. Pena que nas digitais a gente não consegue abrir uma câmera para poder mostrar. Nós vimos que a velocidade do obturador vai interferir não só na quantidade de luz, mas também na percepção do filme ou do sensor das imagens em movimento, onde que uma velocidade baixa, a imagem vai sair tremida, e uma velocidade alta ela vai sair congelada, porém mais escura. Isso tem que ser observado. Nós vimos que nas câmeras modernas nós temos ajustes. O automático, onde a câmera vai fazer todo o ajuste para você, mas as fotos vão sair medianas. E muitas vezes esses ajustes não vão se adequar à sua necessidade. Na realidade, automática é para quem não sabe fazer foto. Ok? Você já sabe. Bem, nós também temos um modo manual, onde o ajuste da câmera será todo feito pelo fotógrafo. Ele é muito bom para se construir, para se criar uma imagem, mas se eu precisar de uma foto mais rápida, eu posso usar os dois modos de ajuste predispostos, que são o velocidade do temporizador, ok, do obturador, e para abertura, ou seja, eu posso controlar a quantidade de luz que vai entrar na câmera, controlando a abertura e mantendo o tempo, ou controlando o tempo e mantendo a abertura, ok? Quem não se lembra, volta lá no vídeo, volta na apostila para a gente dar sequência. Como controlar isso tudo, Carlos? Nós vimos no último episódio fotometria, onde nós vimos que o ponto central do fotômetro é a referência mediana, é onde que a câmera vai julgar no automático. Para um lado do fotômetro eu tenho imagens mais claras, para o outro eu tenho imagens mais escuras. Então cabe a você colocar o ponto do fotômetro mais à direita ou mais à esquerda, conforme a imagem que você quer. Lembra o exemplo que nós usamos da noiva e do noivo? Ou qualquer condição que eu tenha muita e pouca luz numa mesma imagem, eu posso fazer medição num ponto escuro, por exemplo, e com todo o resto claro, ou seja, o meu ponto vai estar -1, -2, mas eu sei que todo o resto está claro, minha foto não vai sair escura. Ou o inverso, meço num ponto claro, vai ficar estourado no fotômetro, mas eu sei que minha foto vai sair boa porque todo o resto está um pouco mais escuro. Bacana? Então, assim, dá para brincar bastante com o fotômetro para construir imagem. Nem sempre o meio é o ideal. Para quem não tiver esse domínio ainda, tem que exercitar mais, eu posso pensar nos pontos de medição. Ponto central ponderado, ponderado ao centro, e ponto abrangente, ou seja, medição em todo o quadro. Ok? Nós vimos o ponto de medição do fotômetro e vale a pena a gente falar agora que o ambiente vai interferir no seu fotômetro. O que eu recomendo? Procure uma condição de luz próxima do ideal, onde tenha uma iluminação boa. Coloque a sua mão na frente da câmera e meça o fotômetro. E ajuste a sua câmera para ele marcar no centro. Depois disso, você terá a tranquilidade de saber que o fotômetro já está bem ajustado
e que qualquer outro ajuste que você fizer é só mesmo para deixar a sua foto um pouco mais clara, um pouco mais escura, porque naquela condição de luz, a mão na frente da câmera, o fotômetro vai sempre estar medindo no meio, tá ok? Porque a pele humana é o que aproxima do tom de cinza médio. Lembra que nós falamos na última aula, aquele tom central, onde o fotômetro mede as médias, as variações de tom daquele ponto onde ele está medindo? Se você colocar o fotômetro e colocar a sua mão na frente e ajustar para o centro, você terá uma tendência de ter fotos melhores. Lógico, tem que exercitar. Nós vimos um pouco de ISO, onde ISO nada mais é do que a sensibilidade à luz do filme ou do sensor, né? Nós percebemos que o ISO 100 tem um granulado ou um ruído, né? Aquela parece uma areia na fotografia, muito baixo, quase zero. Em compensação, ele tem pouca sensibilidade à luz. Conforme eu vou subindo cada ponto, ou seja, ISO 100, ISO 200, 400, 800 e assim por diante, eu vou tendo mais sensibilidade à luz. A foto sai mais clara, porém a foto tem a tendência natural de ter mais ruído. Hoje em dia, as tecnologias conseguem diminuir esse ruído drasticamente, tanto que nós conseguimos ter hoje ISO próximo de 120 mil, ok? Mas sempre vai existir ruído. Prefira ISOs menores em condições de luz ideais, ok? Sempre suas fotos vão sair muito mais bonitas, muito mais fáceis de se imprimir. Falamos também daquele triângulo, né, de ter a preferência, onde que você consegue perceber exatamente como fazer para você ter um efeito ou outro, ter menos luz ou mais luz na foto, ter uma foto um movimento arrastado, uma foto congelada, ter uma foto com mais ruído ou menos ruído, tudo isso através do fotômetro. Isso tudo nós vimos na última aula. Para fechar a aula de ontem, nós falamos um pouco sobre o histograma, onde nós vimos que o histograma não é um reflexo da imagem que foi fotografada, né? Ele é um gráfico de barras que mostra a quantidade de luz que tinha naquela foto, onde o lado esquerdo do fotômetro mostra os tons escuros e o lado direito do fotômetro, né, do histograma, na realidade, né, o fotômetro mede e mostra através do histograma. O lado esquerdo do histograma, menos luz, e o lado direito, o ponto mais claro da fotografia, ok? E o centro vai mostrar os tons medianos. O ideal, lembre-se, o ideal no seu histograma é que eu tenha um balanço entre o ponto mais claro e o ponto mais escuro, de forma que a soma dos dois dê um tom médio. Ou então ele varie dentro do médio, ok? Isso vai garantir imagens bem iluminadas, ou com um bom contraste dentro da sua foto. Nós vimos o histograma que mede não só a quantidade de luz, mas também a quantidade de luz para cada espectro de cor, tá? O RGB. Falando de RGB, nós entramos no assunto de luz, né? Onde nós vimos que luz nada mais é do que uma forma de energia no espectro, numa onda, né? Que é perceptível ao olho humano. E o reflexo dessa luz é o que nós percebemos, o reflexo dessa energia nas coisas é que nós percebemos como luz. Bem, nós vimos que a luz tem alguns aspectos que nós vamos falar hoje aqui nessa aula. A luz dura e a luz suave. Onde a luz dura, ela vai ter tons sombreados, ela sempre vai ter uma sombra do lado oposto, como a gente pode ver aqui. Eu tenho uma sombra deste lado porque eu me aproximei da luz e se tornou uma luz mais dura. Ou então, como a gente pode ver aqui, não tem mais sombras porque a luz se tornou mais suave, ok? Então, esse é o aspecto da luz dura e da luz suave que a gente tem que lembrar na hora de compor a nossa foto. Lembre-se, estou fazendo essa revisão para nós pensarmos tudo isso na hora de compor a nossa fotografia. Eu também falei na última aula sobre as cores da luz natural e como que elas acontecem na natureza, no dia a dia, né? Em que momento do dia que eu vou ter cada espectro de luz. E a partir desse espectro a gente percebeu que na parte da manhã a luz amarela ela passa e os outros espectros de luz são refletidos na atmosfera, por isso nós temos o tom amarelo amanhã e à tarde. E esse tom vai ficando mais completo até o meio do dia, onde eu tenho a luz
plena, né? A 5.000 Kelvin. Kelvin, nossa, se lembre, é a temperatura da cor, onde 5.000 é o tom, onde eu tenho toda a cor, né? E a partir daí eu tenho acima de 5.000 tons azuis e abaixo de 5.000 Kelvin tons vermelhos. Bem, lembre-se disso. E o que a câmera faz? Compensa essa luz azul, essa luz vermelha com a luz oposta. Ou seja, se eu tenho uma luz, né, de tons azuis, eu vou configurar a minha câmera para tons altos, né, para eu ter uma luz amarelada que vai compensar e eu vou ter uma luz branca. A mesma coisa acontece o oposto. Se eu tenho luz amarela, eu vou jogar tons baixos para eu ter o efeito oposto e eu ter a luz branca. A não ser que eu queira provocar esse efeito na minha fotografia, que também é muito possível. Então, eu tenho a luz normal, eu quero dar um tom mais amarelo, mais forte, mais fogo, eu coloco modos, temperaturas Kelvin mais alta, que é a luz que a câmera vai jogar em cima da luz natural, que tem um tom mais azulado. E o inverso. Se eu quero um tom mais azulado, eu jogo temperaturas Kelvin da câmera mais baixo, que vão contrapor os tons amarelos, ou seja, tornando a minha foto mais azulada. Observe esse exemplo. Eu tenho aqui o rapaz andando de bicicleta, que foi mostrado na última aula, no tom normal, e de um lado eu tenho ele mais amarelo e de outro eu tenho ele mais azul. Veja essa seguinte foto. Eu tenho uma pessoa na neve, onde que eu tenho os tons brancos, completamente brancos. Mas a neve, ela lembra o frio. O que eu fiz? Joguei um tom abaixo de 5.000 e a câmera jogou um tom azul na imagem branca. Ficou com um tom mais frio. A mesma coisa aconteceu nessa outra foto. A pessoa sentada, a imagem normal, e eu quis dar um tom mais quente, para dar mais vividade, né? Mais fogo na fotografia. Coloquei tons acima de 5.000 Kelvin e ela ficou com um tom um pouco amarelado. Você pode trabalhar as fotos como quiser. Inclusive, se você estiver fazendo foto para alguém, a pessoa pode escolher a paleta de cores e escolher um tom mais claro, mais para frio, mais quente, para as próprias fotografias. Por último, que nós não falamos na última aula, onde nós começamos hoje, você pode mudar isso através de filtros na frente da própria lente. Eles estão caindo em desuso, porque as tecnologias atuais, inclusive nos celulares, eu falo sempre dos celulares porque os celulares são os precursores das câmeras, né? Antes você não conseguia fazer fotos com celulares e hoje eles fazem fotos excelentes, inclusive com ajustes profissionais. Até em alguns celulares você consegue colocar filtros onde esses tons amarelados, mais cinzentados, preto e branco, sépia, N efeitos você consegue colocar direto no celular. E antes você conseguia fazer com filtros. Esses filtros eram instalados na frente da lente para você conseguir efeitos. Carlos, então não se usa mais filtro? Pelo contrário, hoje você consegue deixar na frente da sua lente um filtro para raios UV, que protege inclusive a sua lente e evitam luz difusa. Então os filtros continuam existindo, mas eles estão perdendo essa função de modificar as cores da sua foto, porque você consegue fazer isso no pós-tratamento, até em programas de software, não precisa necessariamente ser na sua câmera. Ok? Bem, falando dos filtros, vejam que nós viemos falando do comportamento de quem é o fotógrafo, de quem é a câmera, de como a câmera trabalha, né? Depois falamos um pouco de composição, falamos um pouco de ajuste das câmeras. Mas como é que eu vou usar isso tudo, Carlos? Porque eu mexo na velocidade, mexo na abertura, mas as minhas fotos nunca saem bacanas. Eu vou dar um exemplo aqui. Quem nunca fez uma foto com a pessoa nessa altura? Ou aqui? Não vai dar para cortar a cabeça. Ou com a cabeça cortada. Bem, isso tem a ver com enquadramento, com plano, ok? Com pensar a foto antes de fazê-la. Mas como que eu vou fazer isso? É bem simples. Acompanhe comigo. Coloque a mão à frente do seu rosto, apontando para um lado. Não importa se é a mão direita ou se é a mão esquerda.
E agora você vai fazer o mesmo movimento com a outra, só que o polegar vai apontar para o indicador. De novo, levanta um dedo, vira o polegar e encontra. Ok? Esse movimento vai provocar um quadro que, ao você fechar um dos olhos, você vai ter a visão da fotografia. E é essa visão que muita gente não tem. Porque o olho humano ele tem uma perspectiva diferenciada. E ele está em constante movimento. Por isso a gente tem a percepção de um todo, de uma amplitude, que a foto não tem. Então, para você começar a treinar, sem necessariamente ter que fazer foto, porque você faz a foto, depois vê a foto e não consegue perceber. Então, fecha um dos olhos, o seu olho bom, né? Fecha o quadro e olha agora a sua imagem dentro desse quadro. Observe que ele vai ser muito próximo da sua foto. Agora você consegue fazer o enquadramento e ver a sua foto antes de fazer a imagem. Eu vou esperar. Dê uma pausa e faça um teste. Pegue qualquer coisa que você imagina que dá uma foto. Imagine a foto sem fazer. Depois faça o enquadramento e veja se não vai conseguir melhorar o seu enquadramento. Já fez? Bacana, espero que tenha conseguido ver. Agora, se você tiver tido alguma dificuldade, eu vou dar uma outra dica. Vamos lá. Junte as mãos e faça um triângulo. Olhe através desse furo com os dois olhos e procure um ponto central, tá? Que fique bem no meio desse triângulo. Aí agora você vai fechar um dos olhos. Você não vai ver o que está olhando. E depois você vai fechar o outro. O braço fica fixo. Fecha um olho, fecha o outro. Fecha um olho, fecha o outro. O olho que você viu no centro do que você focou é o que a gente pode dizer seu olho bom. É o olho que você vai olhar e não vai ter nenhum desvio. Isso é natural em todo ser humano. Nosso corpo ele é assimétrico, ele não é igual. Então, vamos identificar seu olho bom. Faça comigo o exercício. Faça o triângulo, né? Junte os polegares, fecha. Junte os polegares. Aqui, melhor posição. Junte os polegares, feche. Coloque com o braço esticado na frente do seu rosto e foque num ponto. Aí você fecha um olho e fecha o outro. Fecha um olho, fecha o outro. O ponto que você focou vai estar centralizado com um dos olhos. Esse olho é o olho que você vai usar para olhar para fazer a sua foto. Ok? Você, antes de fazer a foto, agora você pode fazer o quadro, usar o seu olho bom e fazer a foto, fazer o enquadramento. Se você fizer isso, ao pegar a câmera, a sua foto vai sair exatamente como você planejou antes. Por que isso é importante? Você não precisa necessariamente sair fotografando tudo, mas você pode rapidamente, discretamente, perceber alguns pontos que vão se tornar belas fotos. Às vezes, fazer esse exercício com coisas do cotidiano. E uma próxima vez que isso acontecer, você já vai estar com a sua câmera no bolso, pronto para fazer aquela foto vencedora de prêmio. Vencedora de prêmio. Bem, falamos de enquadramento, de plano, a parte prática, a parte que muitas vezes não te explica. Mas fotografia é treino. Então você vai exercitar e vai fotografar. Pode ficar bom e pode não ficar. Se não ficar, não se assuste, não se preocupe, tá ok? Faça de novo e de novo. É só através do treino que você vai adquirir a capacidade de perceber a foto sem precisar ficar centralizando, tá? E sem ficar fazendo quadros. Isso é treino, ok? Bem, falando de planos, a gente tem o que a gente chama de plano médio. Isso é um plano médio. Você vai fotografar as pessoas meio corpo. Veja essa fotógrafa. Não é amiga minha, não. Peguei a foto na internet. Tá vendo? Corpo pela metade, ela está enquadrada em um dos lados da fotografia. Agora veja esse outro fotógrafo. Né? Também não é amigo meu, não conheço. Mas ele está
totalmente aberto. Isso é um plano aberto, né? Como o próprio nome já disse. Plano médio, plano aberto. Plano aberto, você vai pegar toda a pessoa, regra, tá? Se você estiver fazendo uma foto de plano aberto, de pessoas em pé principalmente, não corte os pés, tá? Mesmo que você deixe elas um pouco menor na foto para editar depois, não corte os pés, porque se você cortar os pés, você mata a sua foto. Plano aberto tem que ter os pés. Peraí, Carlos, mas essa foto aqui não tem os pés. Mas você tem a percepção de onde terminam os pés dessa pessoa. Ou seja, tem essa percepção. Foi de propósito que eu escolhi essa foto. Porque eu precisava falar que você não pode esquecer. No plano aberto, se você estiver fotografando uma pessoa, não perca os pés. Bacana? Plano médio, corpo pela metade, você faz o enquadramento. E o plano fechado? Ah, ninguém tinha falado dele, né? O plano fechado é o que muitos conhecem como close, né? O close é o plano super fechado. Ele vai colocar o rosto da pessoa ocupando todo o quadro. Mas o plano fechado, na realidade, ele vai ocupar daqui para cima, onde você vai pegar do ombro até o alto da cabeça. Lembre-se que a cabeça não fica no meio, ela fica na parte superior. Se você estiver fazendo um close, o que vai ficar na parte superior são os olhos. Ok? Então, lembre-se, a cabeça não fica no meio. Nem em plano aberto, nem em plano fechado, nem em plano médio. Bacana? Bem, uma vez que você sabe dos planos, você já pode planejar a sua foto. Aquela foto do grupo, você vai fazer um plano médio? Depende. Se forem 2 ou 3 pessoas, talvez. Se forem mais, você vai precisar de plano aberto. Nesse caso, pega o pé de todo mundo. Né? Um num canto, outro no outro, todo mundo na foto, pega o pé de todo mundo. Não se esqueça. Se forem menos pessoas, você pode fazer um plano aberto, onde elas vão ficar um pouco voltadas para um quarto da cena, ou para o segundo quarto, e elas vão ser pegas, né? Vão ser registradas do meio para cima. Se for um close, aí elas vão precisar estar próximas e você não vai conseguir fazer fotos de muitas pessoas. Perfeito? Close normalmente é 1 ou 2 pessoas, sempre com enquadramento. Lembre-se disso na hora de fazer as suas fotos. Essas regras são fundamentais para fazer uma boa composição dos planos. Bem, uma vez que você percebe isso, você tem outras coisas nos planos que podem ser interessantes. São regras? Não. Mas vale a pena prestar atenção. Uma delas é como a gente pode ver o plano vertical. Ok? O que é o plano vertical? É o plano onde você tem linhas que vão dar uma amplitude para a sua imagem. Veja essa foto de um outro fotógrafo que eu coloquei. A foto, o fotógrafo está no mesmo lado que eu ocupo nessa cena e eu tenho um plano vertical ao fundo em desfoque que está preenchendo a imagem. Veja essa segunda imagem. Esta torre, se ela tivesse sido feita na mesma posição que nós estamos fazendo essa cena, ficaria com 2 planos vazios. E a gente vê que tem todo um ambiente ali. Eu queria dar foco para minha torre. Então eu coloquei a câmera de pé e fiz um plano vertical usando o meu próprio foco, ok? Meu próprio objeto de fotografia, que é a torre. Então, um plano vertical pode ser na horizontal e pode ser na vertical. O que importa é que eu ter essas linhas que vão dar o plano para a gente. Bem, além do plano vertical, a gente tem a moldura. Peraí, Carlos. Moldura eu coloco depois da foto. Sim. Agora pensa se eu fizer uma moldura com a própria fotografia? Veja essa imagem. Observem a moldura. Vejam que o foco da minha imagem, o objeto da minha fotografia, é a cena ao fundo, onde eu peguei a fresta da parede. Essa foto foi pensada. Foto de guerra pode ser que tenha isso, mas essa não é de guerra, não. Essa tem uma imagem muito bonita ao fundo e toda a parte escura formou uma moldura na própria fotografia. Agora, é só mesmo com um ambiente escuro que eu faço a moldura? Não. Veja essa foto, que linda. Pouco contraste, as folhas fazendo esse triângulo, que estão desenhando uma moldura
para o meu objeto. Quem é o objeto dessa fotografia? Né? Então, molduras, você constrói a imagem e faz a moldura com a própria cena. Pode ser um quadro, pode ser um rasgo, pode ser uma fresta. O que importa é você fazer a moldura em torno do seu objeto fotografado. Bacana? Então, essa é mais uma dica para a construção da sua fotografia. Bem, nós podemos ver o ponto de vista. Né? Nesse curso, eu estava pesquisando uma imagem de um fotógrafo que numa estação estava fazendo a foto de um casal deitado no chão, no ambiente público. Isso era muito massa, muito bacana, porque ele achou um ponto de vista diferente para construir a imagem dele, para fazer a foto do casal. Né? E é isso que eu quero de vocês. Observe essa imagem. Veja os carros no fundo. Parecem de brinquedo, mas não é. Isso é uma avenida. Né? Uma avenida com trânsito e a pessoa do alto de um prédio viu toda a cor que tinha ali, todo o conjunto e enxergou uma obra. Né? E fez a sua foto. Então a foto não necessariamente tem que ser de algo que você conhece. Pode ser algo cotidiano, mas que vai trazer uma imagem bacana. Veja essa segunda foto. Observem que o fotógrafo fotografou a flor de um determinado ângulo. E dependendo do ângulo que ele virasse, ele não ia conseguir fazer aquela foto porque o que está em volta poderia não compor a imagem. Né? Lembra que nós estamos falando de composição? Você pensar no que vai estar em torno. Então, essa foto não seria a mesma visão. E essa você tem um plano frontal, você tem uma visão frontal. Mude seu plano de vista. Essa segunda imagem mostra os prédios. Né? Meus filhos falam que isso é o símbolo do Batman. Né? Lembra muito aquela foto do símbolo do Batman pegando fogo. Mas não é. Isso não tem nada a ver. Mas o fotógrafo viu os prédios e achou que essas linhas apontando para o centro eram assim espetaculares. Eu também gosto muito, ainda principalmente porque ele é em preto e branco e foto em preto e branco quando é bem feita. Tentem, façam algumas fotos em preto e branco, vocês vão ver que é muito prazeroso. Bem, resumo: os planos, fechado, aberto e mediano. Faça fotos usando esses planos. Eu tenho planos verticais, onde não necessariamente a minha máquina, a minha câmera tem que estar na vertical. O que vai estar na vertical é o que está no plano focal. Eu tenho pontos de vista, onde uma mudança de ponto de vista pode mudar totalmente a minha foto. Então não se acanhe. Uma mesma imagem pode ser feita de cima, de lado, por baixo, né, em um determinado ângulo, em outro. Construa, não se acanhe. Bem, perspectiva. Perspectiva é quando eu mudo o meu olhar sobre determinada coisa. Lembra aquilo que eu falei da gente montar o quadro? Quando você focar, né, visualmente, sem usar a câmera, focar com os olhos através desse quadro, você vai conseguir mudar a sua visão do que você está vendo através desse quadro. E aí você vai conseguir, inclusive, mudar o foco só com o olho. Então, procure fazer isso, procure perceber somente um ponto em foco. Se concentre naquilo, deixe todo o resto sem atenção. Essa mudança de perspectiva vai te mostrar fotos onde muitas vezes ninguém tinha percebido, porque você vai mostrar somente aquilo que você quer, mudando a perspectiva de quem vê. Bacana? Utilize esse recurso do quadrado, ele é bem útil. Bem, formas. É o ponto-chave para nós conseguirmos fazer boas fotos. Existe uma regra, tá, que mostra, conforme vocês podem ver nessa figura aqui, que se eu dividir a minha foto em 3 e cada terço eu continuar dividido em 3, eu vou ter uma leitura dinâmica da foto em espiral tendendo a um dos lados. Tá confuso? Observe essa figura. Bem, é bem isso. Eu tenho a minha foto e eu traço uma linha, um círculo até um dos terços e continuo traçando esse círculo, dividindo a imagem que ressoa em 3. Tá? O resultado é essa imagem que vocês veem aqui, onde a gente consegue perceber a distribuição de uma forma que seria difícil de focar.
ok? Nesse caso aqui eu tenho uma árvore e tenho um corrimão que se eu colocar a árvore no centro, ela teria coisas à direita e à esquerda que não interessavam. Se eu coloco só o corrimão, ia ficar uma foto desinteressante. Então, é uma regra que ela é mais difícil de se seguir, mas ela pode ser a salvação se você tiver com dificuldade de fazer a composição. Tenha um papelzinho, né, com essa figura anotada, ela está na apostila, tá ok? Tenha essa figura anotada e tente utilizar, né, perceber esse desenho nas imagens que a gente falou aqui, usando o quadrado, que talvez isso te ajude na sua composição. Veja essa imagem. Bem, não importa o ponto, você leu naquela ordem, foi ou não foi? Exatamente nessa ordem que as pessoas vão olhar para sua foto. Talvez em países onde a leitura é feita de cima para baixo, da direita para a esquerda, seja um pouco diferente. Mas até lá, normalmente você vai ver uma foto de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então procure compor a sua cena nessa forma. Observe a imagem que segue. Veja que o foco está na mulher sentada, né? Mas eu tenho uma série de outras coisas que poderiam chamar a minha atenção. Ou seja, eu desfoquei o que estava ao fundo, mas eu comecei olhando por lá e quando eu vi que estava desfocado, meu olhar foi todo na direção dela e saiu pela foto. Já esta imagem, ela tem pouco contraste, né? Um ambiente árido com uma pequena flor. Mas, novamente, você não começou a olhar a fotografia de baixo para cima. Você começou a olhar ela de cima para baixo, começou pelas pedras que tem no canto, foi ou não foi? E aí, finalmente, você percebeu as flores ao centro e procurou mais alguma coisa, não viu nada, você terminou a leitura da sua fotografia. Estou narrando o que você fez sem perceber. Veja essa última imagem. Observe que, novamente, o que está no início da foto, em cima, à esquerda, está em desfoque. E agora eu fiz uma distribuição no terço da imagem e coloquei o meu ponto focal e desfoquei novamente na saída. Ok? Para que isso? Para que eu faça a leitura da foto e não me perca. Se eu coloco o meu objeto no canto superior direito logo no início, eu perco a minha foto se eu quiser mostrar alguma coisa depois. E vice-versa. Se eu colocar lá no fundo, eu vou tender a navegar por ela e só vou ver no final. Então vai depender muito do que eu quero mostrar. Mas eu tenho que ter essa percepção que as pessoas vão ler normalmente da esquerda para a direita, de cima para baixo, fazendo uma varredura na imagem como um todo. Isso é natural nas pessoas. E é por isso que nós chegamos na nossa próxima técnica, né? A composição tem a regra dos terços, também conhecida por alguns como pontos de ouro. O que é isso? Uma forma simples daquela que nós mostramos anteriormente, que nada mais é do que dividir a minha tela em 6, onde que eu vou tender a colocar meu ponto focal nos 4 pontos centrais, mas não no centro. Por que nos 4 pontos? Se eu colocar no ponto máximo superior, aquele que eu mostrei lá em cima, eu vou perder a leitura da minha foto, porque o resto vai deixar de ser lido. Se eu coloco na saída, né, lá no finalzinho, eu também vou ter essa perda. Então eu tento distribuir e deixar todo o resto, ou um dos pontos em foco e os outros em desfoque. Bacana? Vejam os exemplos. Linda criança, né? Vejam que ela está no primeiro terço da fotografia e a sua cabeça está na linha mediana do ponto de ouro, ou na regra dos terços. Lembra que nós falamos? Divido a foto em 3, tanto na horizontal quanto na vertical, e coloco o meu objeto, ou o meu fotografado, nesse terço. Veja essa segunda foto. Essa é mais difícil. Ela tem o Sol como primeiro ponto e o navegador no segundo ponto. Mas observem que todos eles estão nos pontos de ouro, ou seja, a minha leitura vai começar de cima para baixo, vai terminar no ponto inferior direito e a minha pessoa, quem é a minha pessoa, né? Quem estiver olhando a foto não vai perder nada e vai conseguir fazer uma leitura completa. Bem, meu ponto focal ali é o navegante e não o Sol. O Sol aqui é o astro rei, então ele aparece com tudo. Bem,
O ponto de ouro também serve para eu fazer planos fechados, como você pode observar nessa foto que segue. Observe que a cabeça está um pouco abaixo do ponto onde nós falamos e o ponto de ouro está nos olhos. Por que nos olhos? Simples, você vai olhar nos olhos das pessoas, né? Então, um plano fechado, você vai tender a olhar nos olhos. Então, o foco está nos olhos. Algumas câmeras mais modernas têm tantos pontos de foco que ele consegue focar especificamente no olho da pessoa, reconhecer o rosto e focar no olho. Isso é bem bacana. Mas lembre-se, quem controla a câmera é o fotógrafo. Ele é que determina onde vai estar o foco. É uma regra, então as câmeras estão sempre tentando facilitar a vida do fotógrafo. Se você vai fazer planos fechados, fotos de pessoas, não há problema nenhum em deixar o foco automático no olho. Bem, e se você for fazer um plano aberto? Eu tenho duas imagens aqui. Qual delas você acha que está melhor? Bem, essa imagem também é difícil, porque o meu ponto de foco está próximo de um dos pontos de ouro e na outra ele está entre os pontos de ouro. Depende de quem está vendo, ok? Algumas pessoas vão dizer que a que está entre os pontos de ouro é a melhor, mas aí eu tenho todo o entorno vazio, que quando você faz a leitura, você vê o que precisa, mas não tem uma construção. Quando você vê a próxima foto, você tem uma parte vazia na parte superior onde eu tenho o céu, mas tenho na saída da foto o meu ponto de foco. Então, é uma foto difícil sim de se avaliar, mas ela reflete o que a gente quer, que os pontos de ouro não são uma regra absoluta, né? Os pontos de ouro são só uma referência para você fazer foto. É o ponto que nós vamos chegar agora. Seja qual for a regra que vocês vão seguir, seja qual for a dica que vocês vão seguir, seja desse curso, seja de outro, seja de um fotógrafo, inclusive não tem esse aqui como o único ponto, isso aqui é o pontapé inicial, é o primeiro passo que vocês estão dando no mundo da fotografia. Espero que ajude, mas continue estudando, continue conversando, discutam. A gente mesmo pode continuar falando depois no futuro, mas esse aqui é o pontapé inicial, é fotografia para não fotógrafos, né? Quando começa o curso, sai fotógrafo. Bem, nós temos os pontos de ouro, né, a regra dos terços, as barras verticais, né, as linhas guia, e etc, e etc, etc. São todas referências, mas nenhuma delas é algo absoluto. Ok? Nós não temos nada absoluto em fotografia, porque senão a fotografia já tinha acabado. Exatamente o fato de ter as pessoas criando, construindo, mudando, é que faz a fotografia ser algo tão bacana. Veja essas imagens aqui. A pessoa está totalmente na esquerda, lógico, nós usamos o ponto de ouro ali para focar nos olhos, mas toda a imagem está vazia, ela está ocupando só uma pequena parte e nós fizemos um plano fechado, olha lá, acima da linha do peito. Né? Quase um plano médio, mas é um plano fechado. Olha a linha da cabeça, não se esqueçam, gente, a linha da cabeça deve ficar acima do terço, tá ok? Se eu tenho um plano fechado, os olhos vão ficar no terço, mas a linha da cabeça não vai ficar abaixo do terço, ok? Observem isso aqui, ó. A linha da cabeça tem que ficar acima do terço. Isso não é só uma regra de fotografia, é para tornar as fotos mais agradáveis visualmente. Mas a lateral, olha só, está tudo desfocado, mas a foto está linda. Isso a gente pode ver exatamente do lado oposto. Né? Vou mudar meu lado aqui também? Observe aqui. Nós temos uma situação muito parecida. Um cachorro, né, onde o foco do ponto de ouro também está no olho dele, e eu tenho uma leitura da foto, né, onde eu tenho tudo desfocado, e o cãozinho ali, né, tornando a minha foto bela, bela, bela. Eu gosto demais. Coisas simples é comigo mesmo. Eu gosto de muita naturalidade nas fotografias. Fotos marcadas têm uma tendência natural de saírem muito fechadas, muito sisudas, né? E a não ser que a pessoa seja realmente muito à vontade com o fotógrafo. Ou você a deixa à vontade, né? Bem, uma coisa que em fotografia costuma matar algumas fotos é quando você faz foto à distância.
Você faz fotos de determinadas coisas que as pessoas perdem a proporção de tamanho, de distância, de o quão grande é aquilo ou a quão distante você estava. Então, isso não chega a ser uma regra, é mais uma dica. Fique atento ao que você está fotografando, de ter alguma coisa, se possível, alguma coisa que mostre a dimensão do que você está fotografando, do tamanho do que você está fotografando. Quer ver alguns exemplos? Olha a fumaça. Agora imagine essa fotografia sem a parte de baixo. Qual seria o tamanho dessa fumaça? Né? Isso não é só uma fumaça, isso é um incêndio. Né? Que é possível ver a fumaça, mas a gente só percebe a dimensão desse incêndio quando vê os carros pequenininhos lá embaixo. Então, é essa percepção que eu gostaria que vocês tivessem ao fotografar grandes planos, tá? De deixar alguma coisa mostrando qual o tamanho, qual a dimensão daquilo que vocês estão fotografando, até mesmo para valorizar a foto. Né? Um outro exemplo, quem for na Antártida vai poder fazer, é esse exemplo aqui. Ó. Observem a geleira. Agora olhem no centro da geleira. Veio o tamanho do helicóptero. Exatamente, essa geleira é gigantesca. E eu só consigo perceber isso porque tem aquele helicóptero. Se não tivesse, qual o tamanho dessa geleira? A foto ia perder notoriedade, ia perder importância. A foto só é importante ali porque eu consigo mostrar o tamanho da geleira derretendo em função daquele helicóptero voando na direção da geleira. Né? Bacana? Bem, na imagem que segue, a gente consegue ver algumas outras regrinhas que eu nem posso chamar de regra, mas algumas outras coisas que, se vocês perceberem, podem enriquecer a foto de vocês. São as linhas guia. Né? Nós falamos ali da referência dos terços, né? Onde tem aquele arco que nós falamos. Nós falamos da regra dos terços, né? Onde eu tenho os pontos de ouro para fotografar. Mas as linhas guias não são regras. São percepções que o fotógrafo vai ter no dia a dia. Mas se eu tiver essas linhas guiando, lembra das linhas verticais que nós falamos? São nada mais do que linhas que guiam a foto. Observem essa imagem. Eu tenho 3 linhas partindo das bordas e do centro, indicando, né, guiando o olhar da pessoa ao centro da fotografia. Nestes casos, né, as linhas da foto vão mudar toda a leitura da fotografia. Tá? Apesar de naturalmente a gente ler de cima para baixo, as linhas vão fazer que você olhe no centro. Ok? Veja essa outra. Eu tenho as linhas, como naquela que a gente mostrou, né, com o guarda-corpo, eu tenho as linhas da rua guiando para o fundo da fazenda. Ou seja, eu olhei de cima para baixo, mas a rua me fez voltar e encontrar a fazenda no fundo da foto. Isso é composição fotográfica, é eu pensar no todo, pensar não só no que está em foco, mas na imagem como um todo, pensar no que vai fazer a pessoa ao ler. Por falar isso, em ler, fotografia não precisa ser explicado. Fotografia, inclusive eu coloquei isso na apostila, é como piada. Se você tiver que explicar, não tem graça. Ok? Fotografia ela tem que ser sentida, tem que ser percebida, ela tem que contar a história num frame, numa única imagem, num momento congelado. Então, tente contar uma história, contar um momento, fazer transmitir emoção através da sua fotografia. Como que a gente viu agora com essas linhas guias para a rua mostrando a fazenda ao fundo. Né? Por sinal, eu acho essa foto belíssima. Outro ponto que a gente pode ver é a linha horizontal. Em outras condições, essa foto poderia ser tida como uma foto ruim, mas dentro do contexto, olha só, se eu ocupasse todo o espaço do canavial, essa foto ia ficar morta. Então eu mantive uma linha horizontal, mantive o céu na parte superior e mantive o canavial com o canavieiro, né, o trabalhador de cana, que está em extinção, na parte inferior, retratando exatamente aquele trabalho que é um trabalho duro. Bem, como eu falei, isso não é uma regra, é uma percepção que o fotógrafo vai ter que construir. Então, fiquem atentos nesses pontos para você construir as fotos de vocês. Observe algumas linhas e tentem encaixá-las na sua foto. Bem, nós temos outros pontos que são mais difíceis de se construir, mas com um pouco de olhar do fotógrafo também dá para fazer, que são as imagens em black and white. O que é isso? É preto e branco simplesmente? Não. São imagens de alto contraste, onde eu tenho muita luz e
zero luz na mesma foto. Observem essa imagem. A minha filha viu um cachorro entre eles. Eu não tinha visto. Na realidade, tem um casal ali, né? Possivelmente o homem do casal observando a barriga da esposa. Né? A foto está cortada na parte de cima, onde que está focado no rosto dos dois. Né? Minha filha viu um cachorro, eu nunca vi. Né? Eu juro para você que eu não tinha observado. Mas o que eu quero mostrar é o contraste. A silhueta dos dois e o branco do fundo. É só assim que dá para fazer? Não. Observem a foto seguinte. Eu tenho um contraste na paredão branco com o fundo preto das janelas. Uma foto simples, uma foto do cotidiano, que mostra todo o contraste que é possível obter com a foto black and white, uma foto preto e branco. São fotos de alto contraste. Ok? E por último, nessa última imagem aqui, nós temos as linhas guias que estão partindo todas das bordas também ao centro. Se você observar, as linhas guias estão guiando para o castelo ao fundo da fotografia com o céu exuberante. Ok? Também é uma foto muito bonita essa aqui. Bem, como eu já falava, as fotos que vocês vão construir tem que ser simples, tem que ser fáceis. E tudo que nós falamos pode e deve ser aplicado, mas não se fique engessado, não se sinta preso a essas regras, a esses contextos, porque fotografia é arte e a arte é construída, ela muda, ela altera. Então, essas regras existem para facilitar a sua vida, facilitar a sua fotografia, torná-la mais palatável, visualmente mais agradável, mas construa, faça as suas fotos. Não se prenda única e exclusivamente a essas regras ou qualquer outra regra que alguém colocar. Utilize isso para tornar as suas fotos cada vez melhores. E crie suas próprias regras. Ou então fuja de todas essas regras e faça alguma coisa louca, né? Desde que faça com prazer. Tá ok? Fotografia é algo que deve ser feito com prazer. Por essas e por outras, que eu acho que eu faço questão de fazer fotografia de coisas que eu gosto, né? E não simplesmente porque tem alguém pagando, porque tem alguém que pediu determinada foto, né? O meu prazer é em fazer fotografias de tudo, do cotidiano, seja um estilo de família, de paisagem. E então faça isso. Faça fotos de tudo, de todos. Escolha o seu estilo e faça sempre a foto que lhe dê prazer. Bacana? Aquela foto que você vai fazer e as pessoas vão olhar e vão dizer: Você é fotógrafo? E você vai falar assim: Sou. Não ganho dinheiro, não sou profissional, mas eu sou fotógrafo. Bacana? Ou então você vai ouvir: Nossa, que câmera boa essa sua! E você vai falar assim: A câmera é muito boa. Mas você sabe que é você que é o fotógrafo. Bacana? Vamos fazer uma revisão rápida. Bem, nós falamos nesse último episódio uma revisão sobre todo o curso. Vimos um pouco sobre planos. Vimos as regrinhas, né? Os macetes, não é regrinha, né? Nós vimos os macetes para você conseguir fazer aquele enquadramento. Vimos a forma de você encontrar seu olho bom, porque o olho humano tem algum desvio, para você sempre conseguir fazer aquele ajuste bacana da sua câmera quando estiver olhando, sem ter nenhum desvio. Nós conseguimos mostrar como que funciona a composição fotográfica, o contexto do todo, de você saber da profundidade de campo, né, do seu ponto focal, né, onde você vai colocar o seu foco, né, da distribuição dos arcos na fotografia, né, da distribuição da regra dos terços, das linhas verticais. Nós falamos um pouco também sobre o que é o enquadramento, né, o plano fechado, né, o plano aberto, o plano, né, meio plano. Nós falamos um pouquinho das regras de composição, né, falamos um pouco de como que você pode fazer para construir melhores imagens, para como colocar uma moldura dentro da própria imagem, né, o que você deve observar, como mudar seu ponto de vista,
né? Às vezes você já sabia disso tudo. O mais interessante é que na fotografia, conforme a gente vai falando, a pessoa, poxa, eu já sabia isso. Mas agora você tem um ponto de referência para poder pensar. Fala, peraí, eu não fiz desse ponto de vista, deixa eu mudar. Não fiz de cima, não fiz de baixo, não fiz do lado. Agora eu vou fazer de todos os pontos de vista possíveis para ter a melhor foto possível. Vou controlar a abertura do diafragma, a velocidade do obturador, vou controlar a minha distância focal ali para ter um enquadramento perfeito. Vou lembrar que as pessoas não podem ter os pés cortados no plano aberto, nem a cabeça deve ficar no meio da foto, ela deve ficar na linha de cima, porque é regra? Não, porque tornam imagens mais agradáveis, né? São coisas que são muito comuns e as pessoas olham e falam assim, não ficou tão boa quanto eu achei que ficou, né? Ou vice-versa, às vezes tem ali, mas não tem ideia do que está acontecendo, então agora já sabe. Os planos do terço, aquele foco no olho bacana, né? Quando estiver construindo uma imagem, perceber o que você vai deixar em foco, o que você vai deixar fora de foco, o que você vai fazer com que as pessoas vejam na sua foto para elas lerem a foto e seguirem às vezes um caminho diferente, né? As linhas guia. Então, nós vimos isso tudo e são macetes, são regras, são coisas que você vai ter agora pro resto da vida para construir a sua foto. Por isso, pense na foto antes, planeje-se, observe a luz, veja a condição do local, veja se você tem acesso principalmente, tá? Uma coisa que aconteceu comigo, eu estava fotografando um casamento, assim, bem amador ainda, né, com a câmera emprestada, e de repente eu não observei o ambiente, tropecei num cabo do microfone, que era o microfone que o pessoal estava cantando, fiz uma bagunça, e né, agora todos vão saber. Mas o fato é que na época eu não observei o ambiente, eu não prestei atenção, eu não planejei, né, as fotografias antes de fazê-las. Então faça isso, observe, procure fazer os focos antes, né, observe tudo e planeje-se para você construir a foto e depois as pessoas ficarem, nossa, como você fez isso? Eu sou fotógrafo, né? Mas talvez você seja a única coisa que você vai precisar falar. E agora você está preparado, literalmente preparado, para fazer fotos melhores. Nós vamos fazer mais um vídeo onde nós vamos falar um pouquinho das tecnologias e do que existe hoje de mais moderno na fotografia e falar um pouco dos sensores para vocês terem uma percepção do que é uma câmera full frame, do que é uma câmera com crop, né, o corte, né, os tipos de sensores que tem, velocidades de obturador que a gente consegue hoje, tipos de lente. Nós vamos falar um pouquinho do universo da fotografia para vocês poderem começar a escolher o equipamento de vocês quando vocês não quiserem mais fotografar com celular ou não quiserem mais fotografar com aquela câmera, né, familiar, aquela antiga que o avô usava às vezes de filme e quiser dar um passo à frente, ok? Não é uma regra, não é um compre isso ou compre aquilo. Na realidade, é só mesmo para você ter uma percepção do que você pode ter de alguns modelos de câmera e é mais um guia para facilitar. Bem, esse era o plano do nosso curso do Fotografia para Não Fotógrafos. Esse aqui é oficialmente o fim do curso. O próximo vídeo é um plus, é algo a mais que a gente vai fazer para dar uma valorizada a mais e poder iniciar vocês, colocar vocês nesse universo, vocês conhecendo um pouco mais de equipamento, mas com o que vocês têm hoje, vocês já estão preparados para fazer belas fotos. Depende única e exclusivamente de vocês. Vamos fazer um acordo? Façam os exercícios, coloquem nos comentários, digam o que vocês acharam, coloquem as suas imagens. Se possível, a gente pode fazer um contato depois, né? Eu vou procurar responder todo mundo que eu puder. E quem sabe a gente vai continuar falando aí por muito mais tempo de fotografia e fazendo até uma amizade, quem sabe. Ok? Foi um prazer poder dar essas orientações para vocês e espero que a gente se veja num próximo curso, num próximo evento, principalmente se a prefeitura quiser continuar nos patrocinando através da lei Noemi Contígio. Um obrigado a todos, um obrigado a Raquel e a comissão da Funarb, né, que é a Fundação Artístico Cultural da Prefeitura de Betim, que quem aprovou o nosso projeto. Então, um obrigado a todo mundo. E não se esqueçam, fotografem e sejam felizes. Muito obrigado.